Estamos aqui no Factory Talks, nosso podcast. Eu sou o Felipe, sou gerente comercial da Factory. E ao meu lado está o Cláudio Trafesic, diretor da Factory. Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. A ideia de fazer um podcast é trazer assuntos relevantes para o público no mercado de esquadrias, né? Informações, novidades. Eu espero que vocês gostem desse nosso primeiro podcast, porque nós temos aqui convidados super especiais. Se vocês já viram a thumb aí ou alguma arte, já levaram um spoiler aí de quem nós estamos recebendo hoje. Eu estou aqui com o nosso amigo, parceiro Danilo, seja muito bem-vindo, e com o Gabriel, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado. É CEO da Glass One, por favor. Obrigado pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui, né? Sendo honrado aí com o primeiro, né, talk de vocês. É importante levar a informação para o nosso público e parabéns aí pela iniciativa, né? Mais um canal Valeu. Que a gente pode conversar e levar essa informação que é muito importante para as empresas. Show. A gente gosta de receber bem os nossos convidados, então a gente preparou um presentinho, uma lembrancinha para vocês aí. Tá? Depois vocês podem abrir depois, fica à vontade aí. Mas é um presente da Factory aí para agradecer pela vinda de vocês. Obrigado. Eu trouxe comigo também aqui o Gabriel, né, Gabriel? Que é o responsável pelo nosso comercial lá. Sim, exatamente. Estamos junto com o Danilo, né, dentro do grupo Glass One, para trazer as melhores soluções junto de vocês. Né? A Glass One é nosso parceiro, é a empresa de contabilidade que a Factory indica para o nosso mercado. Eu acho importante termos cada vez mais especialistas dentro do nosso mercado, atuando no nosso mercado, que consigam falar a nossa língua, né? Que entendam lá como que é o chão de fábrica, entendam quais são as dores que as pessoas passam no nosso mercado, que é bem peculiar, né? Ele é muito diferente de qualquer outro segmento, né? Então, nós especialistas no mercado gostamos de cada vez ter especialistas próximos para somar, né, nesse mercado e fazer com que o mercado evolua. Então, você que está assistindo aí, é bem importante, procure saber mais aí da Glass One. Danilo e o Gabriel vão falar sobre a empresa deles, mas nós recomendamos. Bacana. Legal. Quer começar aí, meu amigo? Nós vamos falar hoje sobre o Bloco K. O Bloco K, ele tem colocado um pouco de medo, né, nos empresários. Os empresários brasileiros que estão nesse país onde a parte tributária é um peso significativo, né, nas costas do empresário, e existe uma necessidade de entrega esse ano de uma parte dos dados, né, de produção compilados nesse Bloco K. O Bloco K tem mexido com a cabeça de todos, então nós trouxemos aqui o pessoal da Glass One para explicar para a galera o que é esse Bloco K e qual será a necessidade de adequação das empresas para atender a essa obrigação legal. Então, eu gostaria que vocês falassem para a gente sobre o Bloco K. O que é Bloco K? Vamos lá. Não é K de quilo, não, né? É K que é meio perigoso esse K aí, né? Tá mais para uma HK do que um quilo, né? Mas vamos lá, né? O Bloco K, ele é um registro feito dentro de uma obrigação que a gente chama, né? Então é importante explicar um pouquinho atrás, né, a história. A Receita Federal, né, lá na década de 90, criou um projeto que é o projeto SPED, né? Esse projeto tem como definição deixarmos de ser contabilidades e dados em papel, né, como sempre era, disquete, e passar a ser dados digitais. Esses dados vêm em formato de XML e alguns outros formatos de arquivo que são enviados
para a Receita Federal. A contabilidade que gera essas informações e envia para o governo mediante as normas que o governo coloca sobre o SPED. E o SPED são informações que hoje já eram 360 dentro das empresas, né? Inicialmente, muitos podem lembrar, a nota fiscal era no papel, no talão, né? E começou a surgir na década de 90 que vai ter nota fiscal eletrônica, né? Muitos não acreditavam, como assim nota fiscal eletrônica, né? Então ali é o pontapé do SPED, que dentro do SPED você tem a nota fiscal eletrônica, né? Que surgiu, hoje já é uma realidade para as empresas, né? O nosso dia a dia. E depois vem o SPED contábil, que vão todas as informações da contabilidade, balanço, DRE. Aí tem o SPED fiscal, que é onde está o bloco K, que vão as informações de nota fiscal, apuração dos impostos. E tem o SPED que é do PIS e COFINS, que são outras contribuições. E por fim, né, nesse projeto que a Receita Federal criou, nós temos o SPED que a gente chama de E-Social, que é a parte trabalhista, né, as informações trabalhistas, onde praticamente pega a CLT e digitaliza ela dentro do SPED, né? E as empresas hoje são obrigadas a enviar muitas informações através do E-Social. Você vai fazer um registro hoje, uma demissão, tudo isso é comunicado dentro do E-Social e o E-Social está dentro dessa família SPED, né? Então, quando a gente fala de bloco K, né, o que é o bloco K? Esses arquivos e essas nós chamamos de obrigações acessórias dentro da contabilidade, mas de uma forma mais simples são esses arquivos que nós transmitimos para o governo. Esses arquivos são compostos de registros e blocos. É um formato, né, onde os registros são os dados cadastrais e cada bloco tem sua finalidade de informação, né? E o bloco K, né, tem o A, tem o B, tem o C, e o bloco K se trata do controle de produção e estoque, né? Então, essa é a novidade que vem chegando aí para as empresas de esquadrias, né? Por que agora em janeiro de 2025? Porque há um calendário para que as atividades no Brasil venham sendo incorporadas à obrigatoriedade de envio do bloco K. E aí chegou a nossa vez, janeiro de 2025, para as empresas de esquadrias. Eu gosto de fazer um paralelo, né? É como se o governo tivesse um grande software de gestão, né? E recebesse as informações através de uma integração de todas as informações que estão rodando no mercado, né? Nos contribuintes, né? Vejo também que, assim como tudo tem evoluído, né? Você acaba não solicitando táxi por telefone, ou esticando o braço, usa o Uber, acaba usando aí o Netflix e não a Blockbuster, né? A locadora lá do seu bairro aí para alugar um filme. O governo também modernizou a questão aí da fiscalização, né? Então a fiscalização eletrônica ela permite cruzamento de dados, ou seja, isso é bastante importante tomar cuidado na hora de enviar essas informações para o governo, né? Show de bola. A gente tem uma dúvida. Vamos pensar que a gente está começando uma empresa e a gente tem várias coisas para se preocupar quando a gente monta esse negócio. Ou para aqueles que já estão no negócio e estão agora tendo que se deparar com esse gigante aí, né? Chamado fiscalização. De uma maneira mais simples, Danilão, do que ele se trata, principalmente essa questão da produção que você falou, até para o nosso ouvinte que não conhece tanto e aí ele ouve essa parte aí da produção, ele, de maneira mais leiga, o que ele poderia fazer para poder se preparar para isso, então? Quando a gente fala do controle de produção, né, muitas empresas hoje têm esse controle, às vezes num papel, às vezes numa planilha de Excel, né, que não é o ideal, mas há um controle, né, de alguma forma. O que vai acontecer a partir de agora é que esse controle ele se torna mais rigoroso e obrigatório, né, e não dá para se fazer da forma como eu quero.
mas existe um formato que a própria regra do SPED da Receita Federal pede essas informações. Então, para as empresas entenderem, né, o controle de produção, né, o bloco K, é necessário que tenha um pouco mais de atenção com as informações que chegam através das notas fiscais, porque o estoque ele nasce através da compra, né? Então essas empresas compram, seja ela matéria-prima, né, seja produto acabado, né, seja uma mercadoria para revenda, e tudo isso vai para o meu estoque. Então, no dia a dia, como um contador, né, do mercado de esquadrias, o que eu me deparo é que não há hoje um controle de estoque, né? Podemos entrar na questão de compras com nota fiscal ou de compras sem nota fiscal e acaba gerando um estoque que muitas vezes essa empresa não tem esse controle. Então, já me deparei com muitos clientes novos que chegam e como que é o seu estoque? Assim, não tenho ideia do que é o meu estoque. Então, numa linguagem simples, chegou o momento que ele precisa se preocupar com o estoque dele. Tá? Antes do controle de produção, ele olhar para o estoque. Legal. Você está comentando sobre o estoque. Depois eu vou querer saber quais são as empresas, né, que têm que entregar e o que acontece se elas não entregarem, né, essa obrigação acessória. Mas o que tem dentro do bloco K? Porque até agora a gente sempre comentou sobre entrada e saída de nota fiscal, né? Sempre que se falava de SPED ou qualquer obrigação fiscal era sempre relacionada a essa parte, né? Notas que foram recebidas, notas que foram emitidas, o cálculo dos créditos dos impostos, né? E agora nós estamos falando de estoque, produção, que vai dentro desse bloco, né? desse pedaço desse arquivo, né? Que é enviado para o governo. O bloco K, dentro do bloco K você tem, vamos colocar assim, os filhotes desse bloco K, tá? Como se o bloco K fosse o pai, e você tem os filhos, que são os registros que nós chamamos, né? E aí dentro do bloco K, você tem o controle da produção. Esse controle da produção é necessário que as empresas enviem, por exemplo, a matéria-prima, né? Total de matéria-prima. O total ali dos produtos em processo. O total do produto acabado. Mas entre a matéria-prima e o produto acabado, nós temos a forma como essa empresa produz. Então, é necessário, né, as empresas que estarão obrigadas a enviar, elas vão ser obrigadas a enviar a ficha técnica e como ela produz esse produto. É aí que entra um conflito no mercado, onde muitos empresários relutaram, que é você entregar a receita do bolo e como você faz esse bolo, né? Então, no nosso mercado, cada empresa tem uma forma de produzir. E essas informações da matéria-prima e como ele produz aquele produto vão dentro do bloco K. Então, é um controle total do seu estoque. E aí a gente começa a entrar num assunto que eu compro essa mercadoria, ela vira matéria-prima e ela precisa dar saída, né? E como que ela vai dar saída, né? E aí a gente precisa conversar dentro do nosso mercado, se eu compro no quilo, se eu vendo no em peça, como é que vai ficar essa situação? Hoje, se tem um material que sobra, acho que tem algumas coisas que a gente ainda vai comentar mais para frente, mas é isso, é um controle muito mais detalhado, não somente o saldo, né? Aquele saldo de entradas e saídas, mas é o saldo e como esse saldo de matéria-prima inicial, ele se transformou naquele produto acabado, né? E aí passam por esses registros, e cada registro filho, né, do bloco K, bloco K200, bloco K300, bloco K assim por diante, para facilitar, cada parte desse bloco vão constar essas informações, né? E aí vem o quê? Vem a fiscalização fazendo todo o cruzamento de informações daquilo que você vai enviar para o governo e, de fato, do que você comprou e vendeu, né? Legal, então só para ver se eu entendi, então. Então quer dizer que os empresários vão ter que entregar todo o cadastro de uma esquadria, ou seja,
quais são os perfis, nos tamanhos que foram utilizados para montar a esquadria, os vidros utilizados, acessórios, nas devidas quantidades e depois toda a movimentação dos produtos acabados. Perfeito, perfeito. Nossa, então isso dá muito mais importância, né, na manutenção dos cadastros dos produtos, né? Então, acredito que os empresários vão ter que se preocupar bastante. Enfim, vão acabar tendo mais um motivo, né, para se organizar no sistema técnico, né? Ter o sistema técnico com os cadastros muito bem alinhados para que toda essa movimentação acabe fluindo aí no software de gestão, no Factory, e consiga entregar o bloco K sem maiores problemas. É isso, é isso. E, Danilão, vamos lá. Isso é para todos? Quais as empresas que estão quadradas a entregar, então, esse bloco K? Como é que ele sabe se eu estou lá, sou dono da indústria? Como é que eu sei se eu preciso entregar ou não? A Receita Federal, né, com essa obrigatoriedade do envio, ela dividiu empresas grandes, né, de empresas menores. Tá? Ambas as empresas serão obrigadas a enviar o bloco K. Porém, as empresas que têm um faturamento de 300 milhões de reais ano por ano, tá? Essas empresas são obrigadas a enviar o bloco K completo. Tá? Quando eu digo completo, essa entrada da matéria-prima, o cadastro dos produtos, né? A forma de produção, quer dizer, o processo que ela usa produtivo até chegar nesse produto acabado. As empresas inferiores a esse faturamento de 300 milhões também serão obrigadas a enviar o bloco K, mas de uma forma um pouco mais simples. Só vão enviar 2 filhos, que é o K200 e o K280. O que são esse K280? O K200 são os saldos. Então, ela vai ser obrigada a enviar o saldo de matéria-prima, né? O saldo ali dos insumos, processo. Saldo como termina o mês? Saldo de estoque, né? E aí eu vou falar onde está a pegadinha aí desse saldo de estoque, né? Então, são os saldos e o 280 é a parte cadastral ali dessas informações, tá? Então, essa é a divisão. As empresas de 300 milhões ano de faturamento bruto devem enviar o bloco K completo. As empresas inferiores a esse faturamento, né, devem enviar somente o K200 e o K280. Vale lembrar que as empresas do regime do Simples Nacional estão desobrigadas ao envio do bloco K. Nós estamos falando aqui para empresas de regimes normais, que a gente chama, né, que são empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real, tá bom? Bacana. E vamos supor que o empresário não entregue, né, o bloco K, tanto no prazo ou até nem esteja por fora dessa obrigação, o contador não está atualizado com as necessidades, né, de entregas, e ele acaba não entregando. O que acontece? É o que sempre acontece com a Receita Federal, né? É multa. Multa, assim, e vai depender muito da origem da informação, tá? Quando essa informação ela é omitida, né? Você tem uma certa multa. Quando essa informação é enviada, mas é enviada incompleta, você também tem uma certa multa, tá? No geral, o que a gente pode deixar, porque são vários caminhos para a multa, né? Que se você não entregar o bloco K, né? Você vai ter uma multa ali no mínimo de R$5 mil diante da Receita Federal. Isso pode aumentar, né, dependendo da origem ali da informação. Legal, bom saber então que o empresário vai ter que ter um controle de estoque afiado e vai prestar contas mensalmente, né? Exatamente. Esse é o cruzamento que o governo vai fazer, né? Se nós vamos falar para as empresas menores, né, dentro desse grupo, que acaba a Receita classificando, quando você envia esse saldo vai ter um cruzamento com a contabilidade, né? A contabilidade leva no seu balanço, né, ou nos seus balancetes mensais, esse saldo de estoque. Então, a contabilidade e o departamento fiscal, né, dentro de uma empresa ou na própria contabilidade, eles precisam hoje andar de forma realmente sincronizada.
Porque o que a gente vê no dia a dia real é que você tem um estoque físico, um estoque fiscal e um estoque contábil, né? Você tem 3 valores e acaba um valor não conversando com o outro. Então, nesse momento, entregando essa obrigação, é necessário esse controle, sim, cada dia mais do estoque. Legal. Bacana. Seria legal, então, até para a gente falar, talvez, de maneira um pouco mais... começar um pouquinho mais a fundo agora o nosso papo, né? Do tipo de informação, então, que ele vai... A partir do momento que, então, ele não é do simples, então, agora a gente entendeu aqui que ele tem que ser lucro real presumido, e aí ele vai precisar entregar essa obrigação. Você poderia detalhar um pouquinho mais essas informações, então, que a partir de agora ele está enquadrado e vai precisar entregar no bloco, tá? O que eu posso dizer é que ele vai precisar de um software, né? Na mão não dá para fazer isso no papel almaço, né? Na folha de sulfite ou numa planilha de Excel. Não dá. Eu já me deparei com muitos empresários tentando controlar uma indústria no Excel. Eu trabalho com Excel há 20 anos, gosto da ferramenta, me ajuda bastante, mas não tem como você gerir uma indústria numa planilha de Excel. É uma baita ferramenta, mas ela não é para isso. É uma baita ferramenta mesmo, né? Mas precisa, então, primeira coisa, ele precisa de um software integrado, né? E quando nós vamos falar do estoque, né, ele precisa ter essas informações, né, dentro desse sistema, né? Porque hoje muitas dessas informações estão perdidas, né? Então, esse empresário, ele precisa primeiro ter essa ficha técnica, ele precisa ter a ficha técnica. Então, de cada produto que ele produz, ele precisa ter essa ficha técnica. Aí, muitas vezes, eu escuto no dia a dia assim, mas Danilo, eu trabalho com diversos tipos de produto, né? Mas muitas vezes o produto é o mesmo, o que muda ali é a medida da esquadria. Então, você precisa ter essa ficha técnica, né? A gente estava até conversando um pouco antes aí, que o Cláudio falou, né? Da questão de ter a ficha técnica, que isso vai ajudar esse empresário até no departamento dele de compra. Né? Quer dizer, então, que essa ficha técnica não pode estar na cabeça apenas de uma pessoa. Não, jamais, né? Jamais. Se essa pessoa sair de férias, também a empresa não anda, né? Exato. Não pode, né? Então, essa ficha técnica é muito importante, né? Porque é daí também que parte a precificação, né? Porque o estoque, ela faz parte do cálculo ali do nosso preço de venda. Então, ele precisa ter essa ficha técnica, né? Essa ficha bem definida. A gente vai entrar num assunto que é chão de fábrica, né? Então, ele precisa ter um bom layout definido, né? Você não tem ali o conhecimento, trazer alguém do mercado para poder fazer esse trabalho, porque isso otimiza muito. Eu já participei de muitos trabalhos, né? De consultoria no chão de fábrica, né? Acompanhando muito mais como contador na questão tributária, né, e análise, e ver consultores especializados neste mercado mudar o layout de uma fábrica e a fábrica produzir mais, né, muito mais a capacidade produtiva e economizar também, né, ter um custo reduzido. Então é importante, né, deixar essa pergunta assim, será que o meu layout e a forma hoje como eu produzo é a melhor prática, né? Será que eu estou tendo um custo reduzido, né? E aproveitando realmente a minha capacidade de produção? Então, quando se trata desse bloco K, a gente entra nessa primeira etapa de ficha, depois nós vamos entrar nesse processo produtivo, né? Ele precisa entender se o processo dele é o melhor processo, né? Sim. Porque o que vai... A competitividade no futuro será em cima realmente dessa eficiência da indústria. Nós estamos caminhando para uma melhora, né, na questão tributária aí, e quando essa simplificação tributária ela acontecer, né, e para o futuro a gente entende, o contador, que isso vai sendo simplificado, né, até o tão sonhado aí imposto único, né, que existe em outros países mais desenvolvidos, o que vai sobrar, né, para esse empresário e o contador de fato essa gestão, né? Ele vai olhar mais para a gestão da empresa e a gestão passa pelo estoque. O estoque ele é o
coração ali da empresa, né? Por onde realmente nasce todo o processo produtivo dele. Animal. Legal. O Factory, obviamente, gera, né, o bloco K. Ele envia, cria o arquivo com todos os seus blocos, registros, mas ele precisa estar bem abastecido com as informações corretas, porque as informações que constarem no sistema são as que serão enviadas, né, obviamente. Então, hoje, o controle de produção, abrir uma ordem de produção corretamente, requisitar os materiais corretamente nessa ordem de produção, encerrá-la no momento certo, a entrada do produto acabado no estoque, a saída, isso tem que estar tudo certinho, né? Sim, além disso, né, dentro do bloco K geral, né, o completo, você tem o controle, por exemplo, de resíduos, né, do desperdício, daquilo que sobra da produção, né, ou aquilo que realmente... o controle de estoque de terceiro, você também precisa ter esse controle dentro do bloco K, né? Então, é o controle de tudo que está na sua empresa, né? Aquele empresário que, quando ele olhar para o estoque dele, seja de terceiro, seja produto acabado, seja a forma como ele produz, tudo isso vai estar dentro do bloco K. E sim, precisa ter, desde a compra do registro, essas informações corretas, senão, se começar errado, lá no final... Ou seja, ele vai, pensando em processo, ele vai precisar ter uma chave no estoque na mão de uma pessoa só, para ninguém chegar lá e pegar o material a qualquer momento. Então, pelo que você está falando, há uma preocupação muito maior do empresário por conta dessa obrigação fiscal em processos, em ter pessoas cuidando de cada processo, para que essa informação não esteja na cabeça de um apenas, mas sim integrada para poder cumprir essa obrigatoriedade, né? Isso, porque quando você fala desse controle, né, por requisição de cada material, né, indo ali no almoxarifado, buscando esse produto, isso impacta na baixa do estoque, né? Quando a gente fala de baixa de estoque, nós estamos falando do custo, né? Do custo mensal, que seria o custo ou CPV ou CMV, assim, né? E esse custo vai impactar no resultado dele, né? Então, veja que nós estamos falando de estoque, mas esse estoque bem controlado, né? Sendo calculado o seu consumo, vai se transformar em valores que vão impactar no resultado dele. Quando essa empresa for olhar DRE, esse custo ele vai realmente aparecer ali, e isso impacta no imposto de renda, por exemplo, da empresa, né? Quando a gente fala em DRE, é bom sempre separar o que é contabilidade e o que é financeiro. Muitos fazem DRE financeira. O que é a DRE financeira? É o que entrou de dinheiro, o que eu paguei de fornecedor, né? Acha uma margem de contribuição financeira para achar um resultado financeiro. Nós estamos falando de um termo contábil. Quando a gente fala de estoque, né? De CMV contábil, é aquilo que você consumiu do seu estoque. Então, se eu tenho uma barra de 6 metros, eu cortei em 4 metros essa barra, me sobraram 2 metros no estoque, eu consumi esses 4 metros e é isso que vai para o meu resultado. E a minha precificação deve estar com base nesse consumo, né? Falando de estoque, não tem como não falar de preço. E aí o preço, a formação de preço passa por esse controle do bloco K. A empresa que tiver esse controle de uma forma correta vai ajudá-la na precificação. Porque o que eu me deparo com o mercado é sempre uma precificação generalizada, às vezes um achismo, às vezes um cálculo bruto, né? Mas nós temos a forma correta de se precificar, né? Que o contador pode ajudar a fazer essa precificação, olhando para a legislação nossa, né? Falando de custo médio, de custo por absorção, para chegar no preço de venda final. Então, a conclusão que a gente chega é que o governo está ajudando o empresário a se modernizar, a ter os controles, né, de uma forma mais correta, né? Então, nem tudo é ruim. Tem um lado bom aí na parte da entrega do bloco K, né? Tem. Se você olhar com um olhar de gestor, né? Se você pegar um gestor e falar para ele se ele quer esse controle do bloco K, que vai ajudar ele na tomada de decisão, ele vai dizer que sim.
A parte ruim é que nós temos a Receita Federal, que vai ter o total controle e vai aplicar suas multas, os seus controles, os seus prazos, e o empresário, mais uma vez, tem que realmente se adequar àquilo que a legislação pede, né? Mas sim, se nós olharmos para dentro da nossa empresa, o Bloco K ele vai nos ajudar a ter uma gestão mais profissional. Legal. Então, quem conseguir entregar bem o Bloco K tem praticamente mais que meio caminho andado para conseguir fazer uma boa precificação, hein? Perfeito. É isso aí. Esse é o caminho e isso vai sendo, ele vai sendo amarrado, que a gente fala, né? Então, você vai sendo essa integração das informações de estoque e que passa pelo meu resultado e que vai passar pelo meu financeiro. As informações contábeis e financeiras e fiscais, elas realmente hoje estão integradas. E vem a parte do pessoal, né, com o social. Então, o empresário, assim, eu entendo que ele precisa ter essa consciência de que hoje nós estamos nessa era digital, no momento, e a Receita Federal está se modernizando e cada dia mais que passar, ela vai ter mais o controle, né? Não só da questão de PIX, de pagamento, mas existe um mundo, né, além do PIX, que a Receita Federal ela tem todo esse controle, né? Ela sabe, hoje ela já sabe de todas as informações. Muito mais do que todo mundo imagina. Exatamente. Então, vamos lá então. Então, uma vez que eu sei que essa informação já está sendo entregue, que a Receita já está cruzando essas informações, está sendo utilizada essas informações para controle das empresas, então eu vou precisar ir para a minha próxima pergunta, que seria o seguinte, como é que eu então organizo a minha empresa, sabendo que eu tenho essa obrigação, e você já falou da ficha técnica e tudo mais, e falamos também da consultoria, você falou de software. Se você fosse elencar os passos a passo aí, para eu poder, porque eu tenho pessoas, eu tenho software, então eu estou no zero, vamos pensar assim, eu estou no zero, eu estou lá, eu sou o empresário, eu tenho minha planilha de Excel hoje, tá? E aí eu preciso me organizar, porque eu já, embora esteja na minha planilha de Excel, eu já sou presumido, então eu já sei que eu vou ter que entregar o SPED blocado. Qual é o primeiro passo? Chamar a Glass One. Não necessariamente, né? Mas estamos aí para prestar serviço. Mas acho que o Cláudio chegou a bater um pouco nesse ponto, que é o cadastro, né? Eu preciso primeiro do cadastro dos meus produtos, né? Seja mercadoria ou seja produto, né? Assim, é sempre bom, eu sempre gosto de falar isso, que é uma diferença no que é produto e o que é mercadoria, né? Muitos falam mercadoria produto, produto mercadoria, mas a mercadoria é o que eu revendo. Então eu fui lá na Tempera, eu fui lá no distribuidor, comprei um vidro e fui lá e revendi esse vidro, né? Agora, quando eu falo em produto, é que eu produzi, comprei a matéria-prima e de alguma forma eu transformei, tá? E aí, o que é transformação? A legislação diz quando você industrializa um produto, né? Nem sempre você precisa cortar esse produto, mas se você trouxer outra embalagem para um determinado produto, você já pode dizer sim que você o produziu, você é considerado como uma indústria, né? Trocou a característica, exatamente, é produção, né? Então, você diz a pessoa, não, preciso cortar o perfil para dizer que sou uma indústria. Não. Se você importa um produto e você muda ali a embalagem, entrega de uma forma diferente... Pintou o perfil... Produção, exatamente. Mesmo se eu mandar pintar o perfil fora da minha... aí é uma industrialização ali que você faz por encomenda, né? Mas é uma industrialização, é produção, né? Então ele precisa, primeiramente, o que eu produzo, né? O que eu comercializo, e ele levantar o cadastro desses produtos, né? Esse cadastro da matéria-prima, né, que ele vai fazer primeiramente, vai automaticamente dar a ele a visão dessa ficha técnica, né? Uhum. A ficha, para precificação, ela, além dos produtos, tem a questão da mão de obra, né? Mas se nós vamos falar do estoque, é isso que ele precisa. O cadastro dos produtos, bem alinhado,
entendendo a forma como ele faz a compra desses produtos, né? No quilo, não é a forma como ele vai trazer isso para dentro do estoque dele. Tendo esse controle é o primeiro passo, porque ele vai ter uma visão do estoque dele. A partir do momento que ele tem esse controle, né, do estoque, ele precisa entrar na questão do processo, ele precisa desenhar esse processo. Isso precisa estar em algum lugar, né? Eu vou produzir uma janela 2 folhas, né? Onde que nasce isso? Nasce aqui, passa por aqui, tanto tempo nessa máquina, né? E assim por diante até aquele produto estar acabado. Então, para aquele que não tem nenhum tipo de controle, o primeiro passo para ele é ter o cadastro e ele realmente ter a ficha técnica para assim ele entender a produção dele. Eu vejo que isso na prática, quando acontece, esse empresário ele consegue melhorar a gestão de custo dele. Ele consegue ver o gargalo, ele consegue ver o desperdício. Então é importante para aquele que não tem, esse é o básico que ele precisa realmente iniciar. Eu vou aproveitar o gancho aí para falar um pouco das empresas do grupo, né? A Factory é uma empresa pertencente ao grupo Squad Group e o desafio da ficha técnica ele é resolvido aí no software SEM e PrefSuite, que são os principais softwares técnicos do mercado. Então, a Squad Group pode ajudar o nosso segmento a vencer esse desafio. Obviamente que boa parte do mercado, quase sua totalidade, não tem o cadastro 100% ajustado. Se tem na parte que diz respeito a qual a matéria-prima que vai ser aplicada, acaba não tendo na parte do processo de fabricação, né? Então esse é um grande desafio que as empresas vão precisar trabalhar daqui para frente. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta no assunto aí. Eu acredito que se a indústria de esquadrias fabricasse, por exemplo, uma caneta, né, que tem aqui pouquíssimos itens em termos de matéria-prima, a ficha técnica ia ser muito simples, né, de se entregar. É um grande desafio as indústrias de esquadrias com a complexidade de seus itens, né? Aqueles que trabalham com diversas linhas, com diversos fornecedores, conseguir entregar o cadastro 100%, né? Correto. Sim, concordo. É um desafio. É um desafio, mas não tem plano B, né? Se tivesse um plano B, nós falaremos de um plano B. É um desafio e as empresas vão ter que, de fato, enfrentar. Acho que nesse primeiro momento, a Receita Federal coloca essa situação. Então, quando você olha para uma empresa que tem um faturamento de 25 milhões mês, né, que vai dar os 300 milhões lá, ano, é uma empresa que tem ela é mais estruturada e teria a capacidade técnica e financeira de cumprir com essa obrigação. Agora, as empresas menores, de fato, teria muita dificuldade se entrasse com um bloco K completo. O que a Receita fez empresas menores entregam para mim o saldo do seu estoque, né, dentro do bloco K de produtos, de matéria-prima, do seu processo de produto acabado, porque eu vou usar essas informações para cruzar com a contabilidade, para cruzar com suas compras de notas fiscais, para entender realmente a sua movimentação, né? E entendo que no segundo momento, sim, essas empresas serão obrigadas no futuro a entregar de forma completa, né? Sabe é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, mas faz todo sentido porque o Cláudio colocou, sim, é um desafio, né? Então, por isso que eu entendo que as empresas maiores, com mais estrutura, possam cumprir essa obrigação, né? Que é uma obrigação que os empresários realmente não estão, né? Aquele que tem um pouco de conhecimento, já que é o bloco K, não estão aceitando por causa do controle de produção, né? De realmente entender o processo ali, você ter que abrir como que você faz o seu produto, né? Então, existe um ponto aqui, eu vou pular para ele aqui, que eu acho que falando de industrialização por encomenda. Esse é um tema. Esse é um tema. Viu, eu acho que esse é um tema. Até pode fazer um corte aqui, uma pausa. Esse é um tema polêmico. Água, antes de responder. Esse é um tema polêmico. A gente sabe que é um tema aí que todo
se não 100% do mercado, mas a grande maioria do mercado enfrenta, que é essa questão da utilização de material terceiro, né? E tem a questão das sobras nesse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema. Como é que fica aí com o advento do Bloco K agora para essas empresas que a gente já entendeu que estão obrigadas, né? Como é que fica essa questão dessa industrialização com essas sobras? O que isso impacta nesse processo? Tecnicamente nada muda, né? Porque o processo de industrialização por encomenda, né? O que eu posso falar é que uma empresa que tem essa atividade, né? O melhor regime tributário para ela é o lucro presumido, né? Precisa analisar, mas 99% dos casos, uma empresa que faz a industrialização por encomenda, o lucro presumido é um excelente regime aí para ela pagar uma tributação bem pequena. E o processo né? Essa empresa ela recebe, né? Então ela tem uma nota fiscal ali de entrada, uma remessa para que ela possa industrializar. Então ela recebe a matéria-prima, industrializa, e quando ela dá a saída dessa matéria-prima, ela emite uma nota que é o retorno, né? Então assim, se entrou um valor de R$100 mil em perfil ali, tantas bases, ela tem que dar o retorno dessas informações juntamente com a industrialização por encomenda, né? O que ela vai pagar de impostos, aquilo que é considerado como faturamento, né? A receita, essa industrialização. Mas muitas vezes acontece que ele recebeu tantos quilos ou tantas bases, vamos dizer assim, do perfil, né? E tem uma sobra, né? E essa sobra ela precisa retornar. Então, existe um código de CFOP, 5903, não estou enganado, 5903, que é o código, isso para dentro do Estado, né? Específico para essa sobra, né, de material retornar, né, para o cliente que fez a encomenda da industrialização. Danilo, eu já vi situações que esse material não retorna, né? Aqui no Brasil, não. Isso está fora então, assim, chegou tantas toneladas, ou tantos, né, o saldo ali, isso retorna e, na verdade, o material físico, ele continua aqui no meu estoque, né? Então, o empresário vai precisar ter muito cuidado agora com o Bloco K, porque antes ele não entregava o saldo dele, a matéria-prima, né, o processo e o controle. Falando para as empresas maiores, a Receita Federal, com a sua inteligência, ela vai conseguir identificar, né, que X toneladas entraram de matéria-prima e onde que estão esse produto, né? No meu processo produtivo, ele vai ser consumido. E aí esse cruzamento de dados, né? Entrou tantos de produto, quanto que eu consumi? Qual que é o meu saldo final? Né? O que entrou de nota fiscal e o que saiu de nota fiscal? Esse cruzamento ele vai ser realizado. Então, se essa sobra ela continua no seu estoque, em algum momento ela vai ser consumida. Na prática, muitas vezes que a gente vê é que esse material ela sobrou, a nota fiscal retornou, né? Às vezes um produto diferente daquilo que entrou, que foi industrializado, eu vou oferecer a tributação sobre a receita da industrialização, e essa matéria que sobrou, ela fica no meu estoque. Ficou lá no meu estoque e está lá, mas fiscalmente ela não existe, você deu a saída. E o que você vai fazer? Você vai produzir outro produto com esse material que não é seu e vai dar uma nota fiscal de saída, né? Porque se a gente for para ilegalidade, aí dá para fazer muita coisa, né? Aí a gente inventa aqui o que realmente nós quisermos, né? Contabilidade criativa. A contabilidade criativa dá para fazer dar lucro e muito lucro, né? Mas não é essa a questão, né? Então esse produto ele vai realmente ficar no estoque. E aí esse cruzamento de informação ele vai acabar aparecendo. Mas aí eu pego esse material e coloco em outro produto e ele faz parte do meu processo, porque eu vou cortar ele e vou utilizar. Mas lembrando que no Bloco K, né, o controle de produção, a ficha técnica, como você faz esse produto até ele sair do outro lado, todo o controle tem no Bloco K.
E a Receita Federal ela tem inteligência de analisar o teu estoque e entender que está entrando X de matéria-prima e está saindo Y, né? Então, muito cuidado com essa sobra, né? Sobrou 5.903, devolve para o seu cliente, fatura o seu serviço e está tudo certo. Um problema é que muitas vezes, né, a compra de material em nome de terceiros é feita simplesmente por questões contratuais, né? Até por fluxo de caixa, né? Questão de risco. Então, dificilmente um cliente vai querer o material da sobra dele de volta, né? Então, esse é um problema que parece não ter uma solução que seja aceita pelo mercado, né? Eticamente você deveria devolver essa mercadoria, né? Porque ela não te pertence. Então, fica a critério da empresa. Uma solução fiscal existe. Existe que é retornar, né? Esse cliente, assim, se ele não for utilizado, devolver para o fornecedor, né? Aí é uma negociação que pode ser feita. Uma nota de doação, por exemplo, pós-retorno, né? Compra, ou até compra retorna para o seu cliente e ele vende ali, que seja um valor negociado, e você traz isso para dentro do seu estoque. E aí sim, virou sua matéria-prima, vai produzir e vai dar saída final. Não tem como eu produzir uma esquadria usando perfil, ora não, né? O perfil brotar ou a esquadria brotar no estoque, né? Isso não pode acontecer. Isso é uma bela redução de custo. Aí vai dar bastante lucro, né? Legal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são os problemas comuns de preenchimento, né, das informações no bloco K que podem ocorrer e que seriam interessantes que o nosso público ficasse esperto já para se preparar na hora de enviar o bloco K deles. O problema comum, sim, eu diria que 90% dos casos é o cadastro realmente do produto, né? Quando você tem o cadastro não está completo, né? Isso vai desencadear realmente até o produto final estar. Então, o cadastro, as informações cadastrais desse produto que foi produzido, se ele está incompleto, isso gera um problema e aí é passível de multa também. Não que você não deixe de entregar o bloco K, né? A contabilidade consegue enviar essa informação, mas se tiver incompleta, esse é o problema. Esse problema de não ter o cadastro é passível de multa. Então, o que a gente entende é que, sim, o cadastro precisa ser sempre revisado e de uma forma... mas tem gente que entrega até o arquivo em branco, né? No desespero, né? Para retificar depois. Aos 48 do segundo tempo lá. E aos 48 do segundo tempo, se eles ligarem para o contador e falar assim, eu preciso entregar o bloco K hoje. É impossível, né? Não tem como, né? Porque tem esse processo de cadastro, né? Você precisa entender o software, né? Então, é de extrema importância nascer de forma correta, né? Como o Felipe colocou, assim, né? Onde que nasce? É o cadastro, né? Ou precisa ter essa ficha bem definida para não ter nenhum tipo de problema. Porque a omissão dessas informações vão causar, sim, um certo problema. Um leigo, esse bloco K, eu preciso entregar, qual é a periodicidade dele? O bloco K, ele é mensal. É mensal, então, ou seja, todo mês eu vou precisar me preocupar com isso. Todo mês você vai precisar se preocupar. Vai demorar para chegar a primeira entrega? Não, a primeira entrega é agora, já. Agora. Final, já. Amanhã cedo, não. Né? Mas a competência de janeiro, né? A partir de 1º de janeiro, as empresas já... 2028. 25, agora. Já. 1º de janeiro de 2025 já tem essa obrigatoriedade, né? Então, quando você fechar o seu estoque em 31 de janeiro de 2025, você precisa fechar esse estoque com saldos já, né, correto, com o inventário. O que eu posso dizer se você não fez o inventário em dezembro, que deveria ter feito, até para fechamento do teu balanço, né? Se você não fez, então ainda tem uns 10 dias para que você corra e faça o inventário, né? Porque, lembrando, independente se a empresa ela é grande ou ela é pequena, dentro do, né, não sendo Simples Nacional, ela tem essa
obrigatoriedade de entrega e mesmo que seja o saldo. Esse saldo vai ser cruzado, quer dizer, quando o contador enviar o balanço, lá tem um saldo. Imagina comigo uma fiscalização. Eu vou pegar o saldo contábil e vou cruzar com o saldo do bloco K de janeiro. Né? Qual que é essa diferença? Deu uma diferença X. Aí a Receita Federal vai lá e vê quanto que você comprou em janeiro. E aí vai fazer esse cruzamento para entender e vai acompanhando a sua empresa, né? Na acender a luz vermelha lá, é que tem algum probleminha aqui que precisa dar uma olhada, né? Então é importante. O prazo, sim, o prazo já começou. Né? Já tá aí, tá rolando. Legal. E agora, eu gostaria que você falasse como um contador pode ajudar nesse processo. O contador ele pode ajudar, né? Conhecendo a empresa, conhecendo o processo, na questão tributária também, né? Se o tributário, nesse momento, ele é muito importante. Fazer uma classificação fiscal que nós chamamos. Nós estamos falando muito, batendo na tecla da questão do cadastro. Né? O cadastro precisa estar correto. Mas esse cadastro, ele, além das informações técnicas do produto, nós temos as informações tributárias. Então é muito importante que esse empresário tenha um contador que entenda do produto para achar uma melhor tributação e adequar, realmente classificar esses produtos de forma correta, né? E também ajudar a empresa de esquadria no seu planejamento tributário, né, ao longo aí do ano. Então o contador ele atua muito em ajudar essa classificação, né? Um diferencial que a Glass tem é por cuidar das empresas de esquadrias. Se a gente fosse conversar sobre o ICMS da ração do gato do pet shop, né? Eu ia falar para você que não faço ideia do que você está falando. Mas quando nós vamos para o nosso mundo, né? Do perfil, do vidro, do acessório, é onde nós podemos realmente ajudar a fazer essa revisão no cadastro, né? Ajudando também, como nós temos várias empresas no escritório, a gente vai aprendendo com os nossos clientes e sempre orientando essa melhor prática, né? Então o contador atua nisso, atua no cadastro, né? Nessa ficha técnica que ele vai produzir, né? O que vai impactar na precificação dele e na carga tributária também, né? Legal. Gabriel, Sim. Obrigado aí pela presença. Eu gostaria de saber como que tá, como você vê aí os clientes da Glass One estão bastante assustados ou vocês já acalmaram todo mundo aí do mercado de esquadrias? Eu acho que assustado todo mundo fica quando surge uma novidade assim, né? Sim. Mas a gente já tem um formato de trabalho diferenciado no mercado, onde a gente age preventivamente, né? Então, hoje, os nossos clientes eles já estão munidos de informações, né? Se organizando, e a gente até faz um anexo, né? O empresário, no mundo em que vivemos, procure, né? Profissionais como Factory, né? Profissionais como a Glass One, para que vocês possam evoluir, né? Nós todos estamos aqui empenhados, 20 anos, tentando melhorar aquilo que a gente faz, para que a gente possa gerar solução para o nosso cliente. Mas, na nossa base Glass One, estão todos preparados. Legal, parabéns. Danilão, você comentou de várias coisas que o empresário vai precisar fazer, né? E uma delas você deu uma pitadinha aí da questão da tecnologia, né? Como é que, na sua visão, o software pode ajudar esse empresário a se organizar? Como eu falei um pouquinho lá atrás, né? É humanamente impossível, com toda essa tecnologia, com essa demanda de informação, né, das informações que o empresário precisa enviar para o governo, ele não ter a UTI, a contabilidade, né, o departamento fiscal, o departamento pessoal, o RH, de uma forma integrada. Então, aquele empresário que hoje não tem isso integrado, ele vai perder ao longo do tempo competitividade. O que eu digo por experiência, as empresas hoje que estão preocupadas nessa integração de trazer uma empresa de software, de trazer um contador especializado,
de fazer esse planejamento tributário, né? De integrar a fábrica ao back-office, né? Elas realmente estão um passo à frente. É importante, dentro desse tema que nós estamos falando, e entramos um pouquinho na questão tributária, esse empresário fazer um planejamento tributário, né? A integração, ela ajuda nesse processo de planejamento. Porque muitas vezes eu me deparo com a seguinte situação: esse empresário, ele chega no escritório, ele tem 2, 3 empresas no Simples Nacional, né? Ele divide o faturamento, porque quer uma carga menor, mas muitas vezes não consegue segurar o faturamento, passa para um lucro presumido, e quando nós vamos analisar, ao invés dele estar no lucro real, ele está no presumido por falta de controle, por falta de integração, né? Então é importante, nesse momento, que esse empresário entenda que o planejamento tributário, né, que passa pela empresa inteira, não é mais uma necessidade que ele tenha, né? Ou ele faz esse planejamento, ou ele não vai conseguir sobreviver a médio e longo prazo. Porque se o empresário for acompanhar o que está acontecendo, todo esse controle, né? Nós falamos da família SPED, nós falamos da gestão, nós estamos com um tema agora no Brasil relacionado a PIX, a controle financeiro, né? E tudo isso é para integrar realmente e ter esse controle. Então, se você não tem uma empresa que tem que o software não conversa com o contador não fala com o software, que não fala com gestão, que não fala com o chão de fábrica, fica realmente humanamente impossível você ter um bom resultado. E a sonegação fiscal no Brasil, ela vai acabar? Eu entendo que sim. O Brasil está caminhando para isso, né? Então, você ter 2 empresas no Simples, ou uma empresa no lucro presumido, e quando essa empresa está no lucro presumido, no regime do lucro presumido, ela não vai para o lucro real por falta de controle, né? Ela não tem o controle do estoque, às vezes mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, é um problemão, né? É um problemão. Então, o conselho que eu deixo, que eu falo faça um planejamento tributário para que você entenda a melhor tributação para a sua empresa. O planejamento tributário ele não está somente na lei, né? Poderia trazermos excelentes contadores que têm a legislação na cabeça, que entendem realmente, mas para você fazer um bom planejamento tributário não basta você ser tecnicamente bom na legislação. Você precisa conhecer o negócio, né? Então, um diferencial que eu entendi dentro do mercado nesses anos é conhecer o negócio, né? Conhecendo o negócio, você consegue fazer um bom planejamento tributário, porque não há uma receita de bolo para esse planejamento tributário. Cada empresa tem a sua realidade, então precisa ser feito essa análise tributária para cada tipo de cliente. E aí, quando a gente fala disso, nós vamos entrar nisso que você acabou de colocar, que é essa integração. Então, para aquele que vai entendendo tecnicamente uma empresa como um todo, tudo começa a conversar, né? Eu falei do e-social, então você vai fazer um registro de um funcionário, precisa informar no e-social, quer dizer, o governo já está sabendo daquele funcionário, ele vai cruzar com as contas contábeis lá de custo e despesa na sua folha de pagamento para entender o seu lucro real. Então, há um cruzamento realmente da parte da Receita Federal de milhares de informações que são cruzadas. Ela só não notifica ou fiscaliza todo mundo porque não há abraço e também está analisando tudo o que vem acontecendo com o país. Então, o que eu deixo de recado para o pessoal é isso, né? Faça um planejamento tributário, porque a sonegação ela está diminuindo e ela tende a acabar com essa reforma. Pela minha experiência, eu vejo que assim, 2025 é o ano que nós teremos muitas novidades com esse tema, porque 2026 começa a reforma tributária. Então, até a reforma, o governo precisa se preparar nessa questão financeira, né? Porque a reforma vai mexer muito com a forma como as empresas fazem o pagamento dos seus impostos. Então, o governo tem medo de perder a arrecadação, por isso que ele quer controlar cada dia mais, né? Entende que o Bloco K faz parte de uma ideia de controle
para que lá na frente o governo não tenha, que não escape ninguém. Né? A gente fala de controle, né? Trabalho há alguns anos já com software de gestão e lembro bastante daquela época da impressora matricial para emitir as notas fiscais, né? Eu gostava bastante de tirar a remalina da nota fiscal. Para os mais novos, uns buraquinhos lá que seguravam a nota fiscal na impressora, né? Barulho era demais. Aquilo lá, ficar o dia inteiro dando treinamento no faturamento era terrível. E eu lembro de ter acompanhado algumas fiscalizações, né? Fiscal de CMS do governo do estado chega na indústria para fazer uma fiscalização. A indústria simplesmente enterrava ele em um monte de papel, né? Entregava caixas e caixas e caixas de notas fiscais e a fiscalização era muito difícil de ser feita, né? Hoje, eu acredito, sabendo quais são as informações que o governo já tem das empresas, de todas as movimentações possíveis, e fechando o cerco agora com as movimentações de fábrica, que, ao meu ver, era uma das poucas que ainda faltava o governo. Ele tem condições hoje de chegar na empresa com a multa impressa, né? O que acontece no dia a dia, né, como contador eu vejo, o governo tem a autorregulação. Então, hoje, ele faz o seguinte, ele manda para a empresa, né, um comunicado dizendo, olha, eu encontrei irregularidades aqui. Vou te dar um prazo de 30 dias para que você faça a sua regularização, né? Então, se você faz a regularização, tá bom, faz a regularização, vê realmente, o empresário entende que, de fato, precisa regularizar, regularizou, pagou, parcelou o débito que foi gerado, vida que segue, né? Agora, se você não fizer a regularização, falando do fiscal do Estado, Secretaria da Fazenda, eles vão bloquear a sua inscrição e vão realmente apertar o cerco para que você realmente cumpra com a obrigação. Antigamente, ele realmente chegava de surpresa. Meu pai foi comerciante e já teve, né, a felicidade de receber um fiscal no seu comércio, e é de surpresa mesmo, né? Hoje não, hoje existe um comunicado antes dessa auto-regularização que você precisa fazer, para depois, sim, se você não cumprir, aí ele vem com a medida mais... Mas ele já chega com tudo pronto, sim, não precisa mais das caixas. Hoje, os arquivos digitais, com a inteligência do governo, seja o governo federal, Receita Federal, ou o governo estadual, Secretaria da Fazenda, ou até mesmo o governo municipal, Prefeitura, tem essa inteligência. O Estado e a Receita Federal hoje já compartilham os dados, né? A gente falou um pouquinho da questão do PIX, né, que é a Receita Federal, mas esses dados da Receita são compartilhados com o Estado, né? E aí esse cruzamento de dados e tudo já está na tela do fiscal. Vai demorar muito para essa fiscalização ocorrer com inteligência artificial, né? Não, com certeza não. Com certeza que nos próximos 10 anos essa forma de gerir a empresa relacionada às obrigações vai mudar bastante, né? A reforma tributária vai até 2033, né? Até lá vão ter alguns ajustes, mas eu entendo que sim, nos próximos 10 anos o contador vai ter muito trabalho, graças a Deus vai ter muito trabalho, mas é um período de mudança, né? Acho que a forma como nós vamos trabalhar daqui para frente com a inteligência é uma forma diferente, né? De se pensar e executar os trabalhos. Legal. Queria falar um pouquinho sobre agora, acho que antes de fazer o fechamento aqui, e ir para as considerações finais, falar um pouquinho da Glass One. Se você pudesse aí compartilhar com o nosso público. Falo sim. Suas redes sociais, como é que ele encontra você, enfim, falar um pouquinho o que vocês como que o que ele pode te achar. Para quem não conhece, né, Danilo, né, sou um contador desde que me conheço por gente, né, contabilidade já há 20 anos. Eu comecei dentro do mercado de vidros, então eu tive a oportunidade de trabalhar, né, em algumas empresas. Passei pelo Grupo Saint-Gobain, trabalhei 10 anos dentro do Grupo Saint-Gobain, em algumas unidades do Grupo Saint-Gobain, né? Saint-Gobain, que é dona da Sebrae, da Blindex. Eu trabalhei
no Centro de Serviço Compartilhado da Saint-Gobain. Eu trabalhei em algumas empresas do grupo, né? E depois dessa experiência, né, que eu tive, maravilhosa, uma empresa muito boa, eu fui trabalhar na Rolit. A Rolit é uma fabricante de box, né, de aço inox. E foi ali que eu tive o primeiro contato com os fabricantes de esquadrias, que tinham alguns projetos que envolviam box, que iam buscar, e comecei a ver esse profissional chegar ali na Rolit, né? E observando o mercado, estudando o mercado de vidro, o mercado de esquadrias, né? Entendendo como funcionava esse mundo. E na contabilidade, em 2017 e 2018, houve uma mudança muito grande do mercado contábil, onde as empresas de contabilidade começaram a trabalhar em determinados nichos e mercados. Hoje você encontra um contador para médio, contador para advogado, engenheiro. Quando eu fui analisar o mercado de vidro e esquadrias, eu percebi que não havia nenhum contador no Brasil dedicado a trabalhar nesse mercado. Comecei a falar com os colegas contadores, né? Você sabe a diferença de um vidro laminado para um temperado? Não faço ideia, né? E que é um perfil da linha 16. Você está falando do quê, né? Então eu comecei a perceber que esse conhecimento que eu vi adquirindo nesses anos fazia uma diferença para dentro do mercado. Então, em 2019, nós iniciamos com a Glass One. Então, primeiro como Glass Contabilidade, né? E a palavra contabilidade, ela assusta um pouco, né? Quando fala contabilidade, muitos, né, recuam. Ninguém quer chegar perto do contador. Mas aí nasce o grupo Glass One, porque além da contabilidade, nós começamos a ter demanda de outros serviços. Então, hoje, a Glass One, ela tem um hub de soluções para o mercado de vidros e esquadrias. Nós somos a primeira e a única empresa do Brasil a oferecer realmente essas soluções para as empresas de vidros e esquadrias, que são a solução de contabilidade, que envolve todo esse mundo contábil, fiscal, tributário, né? Com esse planejamento tributário. Nós oferecemos gestão financeira, então nós fazemos também o BPO financeira, terceirização financeira para as empresas de vidro e esquadrias. Isso traz uma economia gigantesca para as empresas. A gestão financeira, nós cuidamos do contas a pagar, do contas a receber, emissão de nota, de boleto. O trabalho operacional do financeiro de uma indústria de esquadrias vocês fazem também? Fazemos também, trabalho operacional. Então essa é a nossa segunda empresa, que é a Glass Financeira, cuida dessa questão financeira. Nós temos uma certificadora digital, então nós emitimos certificado digital para os nossos clientes a um preço abaixo do mercado, né? Trabalhamos somente para os nossos clientes. Nós temos a Glass RH, que é a nossa empresa de gestão de RH. Então, aquela fábrica de esquadria que não quer se preocupar com os funcionários, questão de admissão, de integração, gestão de ponto, né? Tudo isso nós cuidamos para os nossos clientes também, onde nós temos uma solução de ponto digital, entrega de olerite de forma digital. Então, tem muitas empresas ainda que recebem da contabilidade aqueles olerites de papel, imprime, corta, sai correndo atrás do funcionário para poder assinar um olerite. Nós temos uma solução digital para isso também, que facilita bastante. Então, esse hub de soluções é o que nós entregamos para os nossos clientes hoje, né? Estamos localizados em São Paulo, né? Estado, na cidade de Mogi das Cruzes, é a nossa sede, e de lá nós já atendemos 13 estados do Brasil. Estivemos presentes nas 2 últimas feiras agora em 2024, e participaremos da Saivetro esse ano, né? Também a FESCO já em 2026, aí tá, já estamos preparados aí para as feiras. Vamos para as considerações finais? Leon, quer? Eu acredito que esteja bem claro, né, para os espectadores sobre esse assunto, do que ele se trata, né? Mas tem muito a se aprofundar dentro de cada empresa. Eu acredito que, do mesmo jeito que não dá para fazer o Bloco K sem software, sem o apoio de uma empresa séria de contabilidade que conhece o negócio, também é muito difícil, e por isso o convite, né? Estar com especialistas que entendem do assunto do nosso mercado, né? Contador genérico tem um monte por aí, mas os que sabem falar a língua do empresário é um pouco mais difícil de achar.
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Que é isso. tê-los aqui Toda nossa. no nosso primeiro episódio, né, do Factory Talks. Muito obrigado. Obrigado a vocês por essa honra, né? Me sinto realmente honrado aí de poder ajudar. Para mim é sempre bom, né? Participar e poder colaborar de alguma forma, né? Eu trouxe também para encerrar, né? Eu vou disponibilizar um link para vocês, tá? Esse link para compartilhar com os clientes. Ele já está aparecendo na tela. Esse link para que a gente possa fazer um planejamento tributário de forma gratuita. Então, quem for aí, Olha só. né, nosso espectador, estiver assistindo o nosso bate-papo aqui, Tem um QR Code na tela. então, dá uma clicada aí, vai falar com o nosso time e de forma gratuita nós podemos fazer essa análise tributária, entregar para vocês aí uma solução. Então, para quem tem aí um monte de CNPJ no Simples, ou está no presumido, tem medo de ir para o lucro real, né? Chama a gente lá, né? E vai ser um prazer poder atender vocês. Poxa, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos aí que assistiram a esse nosso bate-papo. Valeu, pessoal. E fiquem à vontade de sugerir temas. Estamos aqui para isso. Com certeza não vai ser a última vez que a gente quer vocês de volta aqui para falar de outras coisas, né? Já surgiu várias ideias aqui já dos próximos encontros. Para nós é uma honra ter vocês aqui. Obrigado. Obrigado, Danilão. Obrigado, meu amigo Gabriel. Muito sucesso e muito trabalho também, né? Neste ano novo, 2025 aí. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, um abraço. Tchau.